Qual é a causa que você está investindo na sua vida? Mateus 16, 25, Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É impressionante como pessoas investem a sua vida em causas as quais não tem a ver com a vida que Jesus conquistou para elas. De fato, o Evangelho de Jesus é uma terceira via. Ele não é religião e nem a não religião. O secularismo moderno é aqueles que rejeitam o conselho de Deus sempre. E o religioso é aquele que precisa fazer tantas coisas para ser aceito por Deus. Ambas as perspectivas têm suas características um pouco diferentes uma da outra, mas todos eles, a maior estratégia que os dois possuem é de se tornar o seu próprio Salvador. Quando Jesus afirmou essas palavras, as quais estão descritas ali em Mateus 16, 25, como eu acabei de dizer, ele está afirmando para mim e para você que só tem uma forma de nós recebermos o amor dele, a graça dele, o perdão dele, através de perder a nossa vida para que a gente possa ganhar de fato a vida que Jesus conquistou para nós. Mas que vida é essa que Jesus está dizendo que nós precisamos perder? Para que a gente responda essa pergunta, é primeiro olhar o primeiro ponto do indivíduo que todos os dias, ou a sua forma de organizar e de conectar com Deus, tem a ver com as produções pseudo-espirituais ou pseudo-religiosas que ele precisa fazer, tentando se salvar sempre. O problema é que a conta nunca fecha. Por isso eu pergunto a você, qual é a estratégia de vida que você tem e qual causa você tem abraçado? Porque Jesus diz, quem de fato perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É preciso que a gente atente qual é a causa maior que nós estamos investindo energia, investindo a nossa vida. Porque aqueles que acreditam que podem se salvar ou ser aceito por Deus por aquilo que eles fazem, têm negado o sacrifício de Jesus. É por isso que a conta não fecha. As pessoas que utilizam da sua religiosidade, dos seus padrões morais, do seu legalismo, de regras, de conjunto de ordenanças, de usos e costumes, fazem disso para que eles sejam aceitos por Deus, eles estão nada mais, nada menos rejeitando o amor de Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 21, afirma que quem se valer ou quem utilizar do cumprimento da lei para ser salvo tem negado o sacrifício de Jesus na cruz, tem negado o amor de Jesus, tem negado tudo aquilo que a graça de Deus pode proporcionar para nós. A conta no final não fecha, porque essas pessoas, frequentemente, as que utilizam dessas dinâmicas pseudo-espirituais para serem aceitas por Deus, negando o sacrifício de Jesus, porque a religião afirma: eu faço para ser aceito, eu preciso fazer muitas coisas para que Deus me aceite. Só que o Evangelho é a terceira via, porque ele afirma: eu já sou aceito, por isso eu faço. Eu faço porque o amor de Jesus é muito maior do que todas as coisas. O que Jesus fez por mim é a grande causa pela qual eu invisto a minha vida. O perder, no segundo ponto que Jesus afirma, tem a ver com perder o si mesmo, perder a arrogância, perder, a altivez de pensar que se eu deixar de fazer alguma coisa, ou se eu simplesmente abandonar algumas coisas, eu vou me salvar, vou ser salvo, logo eu sou o meu próprio Salvador. Quantas pessoas estão agindo dessa maneira? Às vezes inconscientemente, sem o entendimento das doutrinas básicas da fé cristã, que estão descritas no Evangelho de Jesus, muitas pessoas acreditam nessa perspectiva. E por isso algumas estão vivendo cansadas, sobrecarregadas, porque quando nós confiamos em nós, confiamos na nossa produção, sejam elas legalistas, sejam elas até tentar cumprir a lei de Deus, que não vai funcionar para nós, porque a lei ela não cumpre todo o seu papel. Por isso nenhum homem será salvo pela lei, ele é salvo pela graça, ele é aceito por Deus pela graça. E aí, quem tenta fazer isso, simplesmente tenta conquistar aquilo que já foi conquistado por Jesus.
aquilo que já foi pago por Jesus. A graça de Deus é um presente, é um dom gratuito, o qual eu não merecia, você não merece, nós não merecíamos de jeito nenhum, mas Deus, no seu eterno e infinito amor, resolveu se entregar por nós para que tivéssemos essa tranquilidade. As pessoas que vivem tentando se salvar é uma acusação na mente, é uma vida pesada, sobrecarregada, porque elas dependem da sua performance. Elas não dependem da performance do histórico de Jesus. Elas dependem do seu próprio histórico e da sua própria performance. Quem vive assim, chegará um momento em que as coisas ficarão estranhas, porque frequentemente nós erramos e vacilamos. Quando essa pessoa moralista, legalista, que está apoiada nas suas próprias produções humanas para ser aceita por Deus, não pelo que Jesus fez, quando elas erram, quando elas cometem um pecado e já não há mais arrependimento, elas não conseguem arrepender porque elas não sabem o que é arrepender, elas só lamentam o seu pecado, mas não reconhecem que precisam admitir de se arrepender também da sua justiça própria, porque nenhum homem será aceito por Deus assim. Não faça isso, não viva assim. A vida espiritual é leve, ela não é pesada quando você recebe a graça de Jesus. O peso que nós carregamos muitas vezes é o pecado que habita no nosso coração, que faz com que a vida seja pesada. Mas aquele que perder a sua vida, a vida de autoprodução religiosa, a vida arrogante, a vida prepotente, a vida sem significado e sem propósito, a vida medíocre que o religioso às vezes carrega a fim de produzir as coisas para ser aceito por Deus, quando nós morremos, deixamos morrer essa vida, ou quando nós perdemos completamente essa vida, é aí que nós encontramos a vida de fato. Jesus faz um convite para nós. Quem quiser ganhar ou salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O convite de Jesus é fantástico. Isso nos leva a um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento não é aquele que lamenta os nossos pecados específicos, mas é aquele que não é menos do que isso, é mais do que isso. Lamento sim, mas muito mais. É um coração contrito e humilde de reconhecer que nós precisamos nos arrepender e também nos arrepender não só dos nossos pecados, das nossas falhas, mas das nossas justiças próprias. Esse é o convite de Jesus, para que Jesus de fato seja glorificado em nós. Esse é o papel, esse é o propósito, que pareçamos com Cristo. A gente não pode acreditar que nós temos a capacidade ou a inteligência de produzir a nossa própria salvação, mesmo que utilizemos a lei de Deus. Paulo diz que a lei é boa e santa e agradável, e é por isso que Jesus cumpriu-a toda, mas a lei não tem o poder de cumprir todo o seu papel, de salvar o homem, de levar o homem a ser aceito por Deus. Não. A única coisa que me faz ser aceito por Deus é a justiça dele que se manifestou em Cristo Jesus na sua morte e ressurreição. Porque ali ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele venceu o diabo. Por isso eu preciso descansar. Descansar na graça de Deus, descansar no amor de Jesus, descansar nesse amor poderoso de Jesus, o qual não se compra com produções humanas, não se compra com religiosidade, não se compra com absolutamente nada humano. Que Deus te abençoe, um forte abraço, eu sou o pastor Geilson, até a próxima.